Bora, meu povo. A nossa última aula propriamente dita, né? Na verdade, não vai ser uma aula, né? Não está se acrescentando nada para que vocês não fiquem preocupados com as questões da quantidade de assunto para a prova, certo? Aqui é mais uma aula de fechamento, né? Tipo um resumo, né? Para que vocês... É como se eu tivesse de dar uma aula de cirúrgica, né? Só em um dia, talvez desse essa daí, mas em uma outra situação, claro, evidentemente. Hoje nós vamos falar do que é propriamente, qual seria na prática, se eu entregasse hoje para vocês um paciente que acabou de fazer uma cirurgia, o que é que seria feito com ele? Claro e evidentemente que isso depende muito de qual é a cirurgia, da rotina do hospital, certo? E de toda uma rotina que vocês ainda vão aprender no dia a dia. Nem todo mundo aí vai trabalhar em uma unidade cirúrgica, certo? Mas então, é só assim para que você tenha um fechamento. Resumo, o que é para fazer mesmo depois que o paciente faz a cirurgia? Foi isso que eu procurei fazer, certo? Então, veja só, revisão das principais práticas cirúrgicas. Durante a aula é bem pequenininha. Hoje o vídeo só vai ser de curativo, viu? A não ser que eu ache um outro mais interessante, certo? Durante o período pós-operatório, o enfermeiro realiza ações com o objetivo de auxiliar na recuperação anestésica e prevenir possíveis complicações. Isso é o que a gente quer. Nosso paciente veio de uma sociedade com toda a sua vida pronta, já com uma rotina formada e que de repente teve que ser interrompido para uma cirurgia. E que, como toda e qualquer cirurgia, da mais simples à mais complexa, isso vai atingir, isso vai interferir na vida de alguém, certo? Quem já fez cirurgia aí sabe, principalmente para aquelas pessoas que são casadas, têm filho, casa, tem trabalho. Quantas pessoas que vão ter que parar para fazer uma cirurgia, muitas vezes, até às vezes, perdem o emprego, certo? Então, possíveis complicações como admissão do paciente na sala de recuperação, avaliar o nível de consciência, avaliar a condição dos curativos e dos drenos, controle da dor, monitorização dos sinais vitais. Ou seja, a prevenção dessas complicações está dentro desses fatores. Quando você admite um paciente, você vai averiguar ele, certo? Você vai ver o nível de consciência para também não ter complicações, ver o curativo e todo aquele equipamento que ele vai que ele adquiriu durante a cirurgia para que mantivesse, né, o metabolismo, mantivesse toda a estruturação física adequada, né? Aí vem os drenos, aí vem a dor, aí vem a venóclise, ou seja, a nossa obrigação é tirar ele de uma forma adequada do efeito dos anestésicos e principalmente ficar atento para prevenir complicações. Vocês já deram para ver que principalmente no nosso universo SUS, o cirurgião que acabou agora a cirurgia, ele não vai ficar atrás do paciente, não. Ele não vai ali, terminou, pronto, vai trocar de roupa, tomar banho e vai ver seu paciente, não. No hospital particular até isso acontece, mas no nosso não. Aquele mesmo cirurgião vai ter uma nova cirurgia daqui a algumas horas, que quando terminar vai ter outra mais tarde, ou seja, ele não vai estar em contato com esse paciente. Então, o paciente depois de uma cirurgia, ou no centro de recuperação pós-anestésica, ou lá na enfermaria, vão ficar basicamente sob os cuidados da enfermagem. E que quando é o enfermeiro assíduo ali, o enfermeiro, mas quando não, o técnico de enfermagem é quem vai muito mais ficar junto com esse paciente. Então, a importância de vocês é muito grande. Claro, evidentemente, que toda a responsabilidade não são de vocês. Mas vocês é que precisam antever ou ficar atento a essas complicações e chamar o profissional adequado. Bem,
Esse paciente chegou no centro de recuperação pós-anestésica. Pronto. Fez a cirurgia, foi para o CRPO e que muitas vezes a gente já sabe, passa lá só enquanto passa o efeito e desce, certo? Em algumas unidades, às vezes até o CRPO fica cheio, ele fica nos corredores até passar o efeito anestésico, com a enfermagem ali olhando e depois vai para a enfermaria, para o quarto, para o apartamento, certo? No nosso universo, quantas e quantas vezes você recebe o paciente já na enfermaria em narcose, ou seja, dormindo, ainda sob o efeito anestésico. Muitas vezes todos os dados vitais deles estão controlados, não tem vaga na unidade lá em cima e ele é mandado logo de imediato fica um pouquinho lá no corredor lá do centro cirúrgico, certo? Mas depois logo vai ser mandado, desce para a enfermaria. Então, esse paciente você recebe, quais são as características desse paciente? Geralmente ele vai sonolento, mesmo já não mais em narcose, mas em seminarcose, ele está sonolento, certo? Desorientado, ele passou algumas horas dormindo, ele não sabe ainda se ele está morto, se ele está vivo, se ele chegou em São Pedro, se ele está no hospital, se ele está no quarto, se ele está no centro cirúrgico, quem está com ele é alguém da família, ninguém sabe. Ou melhor, desculpe, eles não sabem. São raros aqueles pacientes em que recobram logo sua lucidez, mas isso é normal. É aquela questão, quando você está dormindo, ao acordar, você fica meio desorientado. Assim acontece com os pacientes que levaram anestesia geral. O paciente que esse foi submetido a uma anestesia regional, local, não acontece muito isso, porque não mexeu com a consciência deles. Bem, então ele vem mais ou menos desorientado. Ele vai, muitas vezes, ele vai vir com sede. Ele vai reclamar que está com sede. Oi, doutor, eu estou com sede. Aí o que é que você vai fazer? Não pode dar água, certo? A não ser que o médico libere quando a anestesia é regional ou local, mas geralmente na anestesia geral não vai ser liberado logo de imediato a água. E você vai deixar seu paciente agonizando por água? Não. Você vai pegar um pouquinho de algodão, molhar na água, de preferência até gelada, ou no soro fisiológico e vai umedecer a boca, certo? É como se fosse um martírio, né? Que ele fica querendo puxar água, mas ele não pode. Isso você tem que alertar ele no pré-operatório, para que ele não ache que você está sendo perverso ou que você não queira dar por uma questão de má vontade. Não é isso, certo? Então, a sede você pode minimizar, né? Com esse procedimento, passando um algodão com água ao redor, nos lábios desse paciente. Ele vai se queixar de fome, mas infelizmente quanto a isso você não vai poder fazer absolutamente nada, porque o soro está repondo os nutrientes necessários para ele, a hidratação necessária para ele, mas a alimentação só vai ser liberada mais tarde pelo médico, ele ainda está em jejum, e a nutricionista. Então você só vai explicar para ele que tem um pouquinho de paciência, porque só quem pode liberar a alimentação é o doutor, não somos nós. Ele vai estar temeroso, certo? Principalmente quando ele pega no lugar que ele fez a cirurgia, que ele fica com medo de abrir os pontos. Esse abrir ponto é um tormento, que eles acham que vai abrir a qualquer momento, certo? Ele não tem conhecimento da questão da resistência do fio, da quantidade de sutura. Ele vê a sutura externa, mas para baixo tem muito mais suturas. Tem outros tecidos, tem outros planos teciduais que foram também suturados. Com isso eu não estou dizendo que uma cirurgia não está passivo de uma ruptura dos pontos. Vocês viram que sim, pode ocorrer uma descência, pode ocorrer uma evisceração, pode acontecer, pode sim, vai depender do estado nutricional desse paciente, da questão do peso desse paciente, da idade desse paciente, das condições com que ele está lidando com esses pontos, porque ele pode tossir, ele pode se movimentar um pouquinho, mas tem que ter cuidados. E tem alguns que não, vai coçar, mete a unha em cima para coçar com vontade, né? Vai se virar, se vira de vez.
Quem é gordinho, então, tem uma propensão, há uma facilidade, uma probabilidade dessa questão da abertura desses pontos por conta do tecido adiposo. Lentidão dos movimentos é normal, né? É normal ele sentir dor no local da cirurgia, claro que é. O efeito anestésico vai passando e a dor vai acontecendo. Mas o médico que sabe disso sempre deixa no prontuário a medicação, algum tipo de analgésico para ele, né? Se for necessário. E aí, no caso dele estar se queixando da dor, você automaticamente já dá o analgésico. Ele previamente já recebe um analgésico lá em cima, né? Geralmente no próprio soro. Mas nem sempre isso acontece, ou quando acontece, após a anestesia, a dor aumenta. Então, o médico já deixa prescrito essa medicação analgésica caso ele sinta a dor. Que geralmente, às vezes até a dor é só quando toca. Então, você tem que orientar o paciente que não há necessidade dele meter a mãozona dele ali em cima. Apesar de estar tapado, de estar ocluso, né, tá cheio, tá com esparadrapo, mas não é para você botar a mãozão ali não, porque a infecção pode acontecer. Micro-organismo não é estático, certo? Quais são os principais cuidados que você tem que ter com esse paciente? Primeira coisa, identificação para o paciente. Se identificar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é o nome do senhor? Ele vai dizer, nunca diga assim, seu José, não ser que seja seu José, seja seu Antônio, certo? E ele vai dizer que é seu José. Então, sempre pergunta ao paciente como é seu nome, só para ver se eu peguei o prontuário certo, ele aí vai dizer. Certo? Aí você, seu José, eu me chamo Norma, o senhor terminou uma cirurgia há pouco e eu vou cuidar do senhor nesses primeiros momentos depois da sua cirurgia, certo? E aí vai dizer que você vai cuidar dele, tudo e qualquer coisa que ele venha sentir, que ele lhe chame. Você vai estar ali até aproximadamente, se você for de tarde, até o final da tarde, à noite vem um outro colega. Ou seja, você vai dar as coordenadas dele. Se for o caso, inclusive, como geralmente hoje as cirurgias você se entera ou no mesmo dia ou no dia anterior, muito próximo do horário que você vai fazer a cirurgia, você vai ter que passar para ele toda a rotina hospitalar, né? Horário do lanche, horário do almoço, horário do café da manhã, da janta, para colocar ele a par dos horários. Certo? Dizer para ele que ele vai receber a visita, muitas vezes, da própria nutricionista, vem até ele para saber de alguns pormenores, ou seja, você vai, se houver necessidade, de passar para ele a rotina do hospital. A avaliação geral. O que é uma avaliação geral? É aquele olho de fofoqueiro quando vai visitar uma pessoa, que chega na casa, em questão de segundo, ele já sabe até a calçola que a dona da casa está vestindo. Então, você vai chegar, olhando para o seu paciente, você vai ver se ele está choroso, se ele está triste, se ele está nervoso, se ele está sujo, se ele está com mau cheiro. Ou seja, é aquela visão dinâmica que só depois, com calma, que você vai vendo, vai confirmando aquilo que você chegou e olhou. Certo? Você já dá uma olhada no que é que ele está usando, é uma venóclise, é o dreno, você vai suspender o lençol, ou seja, você vai dar uma visão geral, certo? Observar o penso, que é o curativo cirúrgico, vai ver se ele está úmido, vai ver se ele está sujo, né? Vai ver se ele se é extenso, você vai dar uma olhada no penso, para poder fazer uma avaliação na hora que você vai fazer o curativo, que necessariamente não vai ser no mesmo dia. Eu disse a vocês que geralmente o primeiro curativo quem faz é o cirurgião ou a enfermeira. Avaliar o nível de consciência. Como é que você avalia o nível de consciência? Conversando com o seu José. Quando você conversa com o seu José, você vai perguntar, a gente até já falou sobre isso, né? Qual é o dia de hoje, se ele sabe o que foi que aconteceu, se ele sabe onde é que ele está. Então, ele vai lhe respondendo e à medida que vai batendo as respostas com as perguntas que você faz, você vai ver o nível de consciência dele. Se ele está consciente, se ele sabe tudo que ele está no hospital, ele fez uma cirurgia, certo? Então, você vai observar através das respostas dele. Né? Se ele não está sonolento, você vai através do quadro, das características dele. Geralmente, o paciente que está sonolento, a voz fica arrastada, né?
ele quase que às vezes nem abre o olho direito, está sonolento. Tudo isso você vai verificar conversando com ele. Verificar os sinais vitais, né? Para quem já viu fundamento de enfermagem, sabe quais são, né? TA, temperatura, pulso e respiração. É através desses sinais vitais que você vai conseguir detectar 80% das complicações pós-cirúrgica. Então, verificar os dados vitais. Você já chega junto com ele com o material para os sinais vitais, tudo certinho, viu? Observar e avaliar os equipamentos, dreno, sonda, a venóclise, né, que é o soro. Então, tudo isso você vai olhar para ver se está correndo direitinho, ou para ver se está drenando direito, ou para ver se a urina está descendo numa boa, se não tem nenhuma parte, nenhum compartimento desse equipamento que está sob pressão e impedindo a drenagem. Repare que a gente já falou sobre isso. Eu só estou repetindo para vocês fixarem, certo? Você está ali, quando você vai para adjunto do paciente, quem já viu o fundamento sabe disso. Paciente, ele desceu do centro cirúrgico, a cama dele já está prontinha. Se por um acaso o colega não aprontou lá atrás, é você que vai fazer antes dele descer, vai aprontar o leito dele, e quando ele descer, você aí auxilia o pessoal a colocar ele na cama e já vai com todo o material para fazer a anamnese dele. O material para os sinais vitais, tudo certinho para você verificar tudo lá junto a ele. Não vai ficar indo e vindo, que isso é um erro de enfermagem absurdo que quase nunca você vê. Mas esqueci, vai pegar, volta. Não, já leva tudo que tem que ser levado. Quem não viu fundamentos, não se preocupe que isso vai ser visto. Analisar as queixas, né? Porventura ele possa vir a dar, se está sentindo alguma dor, ou se é no local, você vai dizer que isso é normal, mas está muito forte, o senhor não está aguentando, para poder dar a medicação. Se está com sede, se está com fome, tudo isso você vai perguntando, ou deixar, inclusive, que ele vá, exteriorizando aquilo que ele está sentindo. Seu José, o senhor está sentindo alguma coisa? Às vezes você percebe com a fisionomia dele e ele não quer falar, ele tem medo. A questão da alta, se eu falar, eu vou demorar mais tempo aqui. Passar orientações possíveis, certo? Todas as orientações que vocês acharem pertinentes a ser passado para ele, vocês passam, sabendo que a grande maioria das orientações é no pré-operatório. Talvez até ele tenha esquecido, mas aí você, José, o senhor não lembra que aí, não fique mexendo aqui no soro, não, o senhor não lembra que eu falei com o senhor do soro? E às vezes até não foi você que fez o preparo do pré, né? Mas aí você, no pós, está com você vai observar o comportamento e aí vai dizendo, o senhor está com o soro aqui, certo? Não mexa muito para poder não prejudicar o senhor e não doer na sua veia. Ou seja, numa linguagem bem simplória para que ele entenda. Anotar no prontuário e ler as orientações médicas, isso é importante. Às vezes o médico, quando saiu lá do centro cirúrgico, o paciente, lá no prontuário, ele deixou algumas observações que precisam ser lidas, certo? Até a questão do retorno da alimentação, ele já deixa ali mais ou menos prescrito quando ele já pode começar a se alimentar e o que pode ser alimentado. Isso a nutricionista vai pegar e vai dar uma olhadinha. Isso não é muito da nossa alçada, mas não custa nada você olhar, né, para poder qualquer tipo de informação que você queira ou possa dar a esse paciente, você dá, certo? O prontuário sempre é o elo de ligação da informação dos profissionais, sempre. Bem, a gente viu aqui o pós-operatório logo de imediato, né? Quando ele chega logo da cirurgia, que eu esqueci de botar aí, POI. Porque agora é o pós-operatório imediato, ou seja, primeiro dia pós-operatório, segundo dia pós-operatório, terceiro dia pós-operatório, até quando ele estiver no hospital. O que é que você vai estar vendo diariamente nesse paciente? Sinais vitais, o banho no leito, quando ele não pode levantar. Podendo levantar, você cobre com um plásticozinho o local da cirurgia, ele vai ser orientado a evitar que caia água direto, porque aquele protetor ali pode fazer com que molhe esse curativo, e muitas vezes ele ainda está em um período que o médico não vê olhar. Então, senão você vai dar o banho no leito é mais fácil de não molhar, porque é você que vai dar o banho, certo? Avaliação geral,
Você vai avaliar, né, ver o que é que ele tem ainda instalado nele. Muitas vezes o médico até manda retirar venóculos, já pode tirar alguns equipamentos, você tem que primeiro olhar o prontuário, certo? Mas avaliar ele como um todo, como é que está o estado higiênico, como é que está o penso, como é que está a lucidez dele, como é que está o astral dele, né? A sensatez dele. Muitas vezes ele antes estava nervoso, agora já não está mais, agora está choroso por algum motivo, ou por causa de uma dor, ou porque ele está com medo, seja lá o que for. Avaliar os equipamentos instalados da mesma forma que você avaliou quando ele chegou, logo vai continuar avaliando enquanto estiver instalado. Essa avaliação tem que ser diária. O curativo que tem que ser feito, certo? Esse curativo, gente, o vídeo tá mostrando um curativo, mas assim, eu vou tentar ver se eu acho o curativo que eu quero para poder também mostrar a vocês, mas fiquem despreocupados, porque quem já deu o fundamento já deve ter visto o curativo séptico e asséptico, então já sabe como é o curativo cirúrgico. E quem não viu vai ver em fundamentos. Então, se eu não conseguir mostrar através de vídeos aqui, eu vou tentar ver, vocês vão ver isso em fundamentos de enfermagem. Anotação do prontuário, sempre terminou, tem que anotar. Administração das medicações prescritas. Desculpe aqui, eu não separei, ficou tudo junto. Ficar atento às queixas, se houver. E aí você vai ter que anotar, certo? E aí, gente, eu coloquei aqui o modelo de evolução. Assim, o nome já está dizendo, é um modelo, é um exemplo de evolução em pós-operatório, certo? Em cima dessa evolução, que é fictícia, certo? Vocês vão improvisando. Vale saber também que cada profissional que vai fazer o estágio com você tem uma forma, tem uma didática que ele acha, não quero que bote isso, ou até mesmo a rotina. Hoje, cada dia mais, eu ainda sou da época que você faz a evolução parecendo um jornal. Hoje já não tem mais isso, hoje é mais tudo muito direto. Hoje com como é que chama? O prontuário eletrônico, hoje já se tem assim algo muito, muito objetivo, muito direto, que eu particularmente sou a favor e contra, né? Não vamos mais fazer jornal, beleza, pronto, beleza. Mas assim, existem coisas que ainda precisam ser colocadas. Na verdade, a evolução de enfermagem é um retrato, é uma descrição daquilo que você está vendo. E às vezes só colocar aquilo que está de anormalidade, ou então desbotar assim, sem intercorrências até o momento, sem alterações, em bom estado. Às vezes o bom estado que é para você não é para mim, certo? Mas isso em fundamentos a gente vai falar direitinho. Como é que seria essa evolução? Isso é só um exemplo. Também depende, aqui eu fiz como se o curativo tivesse sido no abdômen, certo? Foi coisa da minha cabeça, é fictício, certo? Paciente em POM, ou seja, em pós-operatório imediato, lúcido, respondendo às solicitações verbais. Você também pode colocar paciente em primeiro DPO ou segundo DPO, ou seja, primeiro dia pós-operatório, se foi o primeiro dia. Por exemplo, ele operou ontem, hoje ele está no primeiro DPO. Ou segundo DPO, certo? Que a grande maioria dos hospitais usa esses termos, porque POM, tanto o primeiro DPO, o segundo, o terceiro, é pós-operatório imediato, certo? Depois das 24 horas já é imediato. Então, paciente em primeiro DPO, paciente em segundo DPO, ok? Vamos respeitar a rotina do hospital que vocês forem. Lúcido, respondendo às solicitações verbais, está respondendo tudo que você pergunta. Orientado no tempo e no espaço, você percebeu pelas respostas dele. Extremidades frias e oxigenadas, você pega nas mãos ou nos pés, ou nos dois, aperta aqui, ficou vermelhinho, está oxigenada, está aquecida, está aquecida. Aquecimento é aquecimento. Couro cabeludo em boas condições de higiene. É isso que eu digo. Muitas vezes a pessoa quer você repetir isso todo dia, porque aí agora você vai fazer um exame céfalo-caudal. E aí é que eu digo, por que eu sou contra e a favor? Para um primeiro DPO, uma primeira evolução pós-cirurgia, eu acho que tem que entrar tudo. A partir do segundo DPO não há mais essa necessidade. Então, couro cabeludo em boas condições higiênicas, escleróticas anictéricas, ou seja,
essa bola branca do olho, né, não está amarela, a nictéria quer dizendo que está normal. Mucosas normocrômicas, você pega, ó, baixa aqui e vai olhar a mucosa para ver que a pessoa está anêmica, né, aí que a gente pega e olha. Então, normo vem de normal, crômico de cromicidade, de cor. Então, significa que a coloração está normal. Cavidade oral em uso de prótese, nesse caso meu paciente usava a dentadura. Tórax simétrico, quer dizer, o que é tórax simétrico? Plano, direitinho, né? O que tem do lado direito tem do lado esquerdo. Porque às vezes, principalmente mulher, às vezes tem uma mama maior e outra menor. Às vezes fez uma mastectomia, por isso tórax simétrico. Abdômen distendido, isso eu coloquei já que ele fez a cirurgia no abdômen, está distendido por conta do trauma mecânico. Distendido e apresentando penso cirúrgico limpo e seco. Membros inferiores sem alterações, venóclise, dreno e sonda vesical drenando satisfatoriamente. Se houver alguma coisa que vocês queiram colocar, aí faz primeiro da venóclise, ou primeiro ou não, você faz um a um, venóclise dreno depois, sonda depois. Eu aqui quis sintetizar. Venóclise, dreno e sonda vesical drenando satisfatoriamente. Meu paciente, eu olhei, estava tudo ok. Feito curativo na incisão cirúrgica com sucesso. E aqui, gente, eu esqueci, vocês vão me perdoar, mas como aqui é um exemplo, de colocar o que é que eu usei. Certo? Então, feito curativo na incisão cirúrgica com sucesso, fazendo uso de soro fisiológico, PVPI, esparadrapo, a gente sempre coloca o que foi que foi usado nesse curativo. Paciente queixando-se de anorexia, ou seja, falta de apetite e insônia. E aí você, depois disso, no final, você vê os sinais vitais, se não houver como é que chama? Uma folha separada para ele. Muitos hospitais têm uma folha específica para os sinais vitais, inclusive com gráfico, né? Em outros não, você coloca no final da evolução de enfermagem, certo? Esse foi o nosso último slide, certo? Encerramos aqui a disciplina de clínica cirúrgica. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Eu espero que tenha ficado na cabeça de vocês a importância que é da enfermagem, né, no cuidado antes, durante e após uma cirurgia, e que em cada etapa dessa você precisa ter a consciência de que sabe o que está fazendo, das nossas limitações, e que o trabalho em equipe aqui, como em qualquer outro, mas principalmente aqui, é fundamental. Viu? Aqui não tem espaço do oba-oba, do eu acho, eu sei ou não sei. Você tem que saber. Muitos pacientes são perdidos por falta de atenção. Um choque hipovolêmico, você perde o paciente por uma questão de ignorância científica, falta de estudo. Então, imagine você que está aí me ouvindo, que não tem o costume de estudar, que acha que tudo que você tem que aprender, você vai aprender no estágio, e você perde um paciente por conta de uma estupidez. Isso não é nem negligência, né? É estupidez. Então, assim, não vamos fazer da nossa enfermagem um local, um parque de diversões. Enfermagem não é brincadeira. É por isso que, às vezes, assim, existem alunos que tiram nota baixa, mas ele sabe o assunto. Por um nervoso qualquer, ele esqueceu, mas ele tem consciência. Eu não posso ter essa consciência por ele, mas ele tem a consciência de que ele aprendeu. Não são aqueles outros que tiram nota baixas, mas ele, olhando até para a prova, ele não sabe para onde a banda toca. Ele deixa para estudar no dia, ele acha que tudo perto da prova se aprende, ele acha que a prova vai dizer, vai dar o termômetro da capacitação que ele tem, e não é assim. Vamos ter responsabilidade, vamos vocês começarem a estudar, certo? Para poder ter segurança. A melhor coisa que se tem dentro de uma equipe é um bom profissional. Tem o respeito de todos. Mas antes de você ter o respeito de todos, tenha você o respeito por você mesmo. Se existe alguma deficiência, vamos ver qual é e se você tem condição de solucionar essa deficiência. Porque tem gente que não quer, não tem paciência. Pegar um livro para fazer uma pesquisa, que nada, senhor.
Não tenho paciência, não. Então, vamos pensar. O curso de vocês já está praticamente chegando ao final e muitos alunos, muitos, até mesmo aqueles que eu não conheço, pelo palavreado, por aqueles que chegam no final da aula, por aqueles que perguntam coisas que já foram ditas, por aqueles que não sabem nem o dia da prova, pensem para ver se é isso mesmo que vocês querem. Porque possa ser que seja um dia você, na condição de paciente, ou o seu filho, e aí você pegue um colega que tem o mesmo comportamento que você e mata seu filho. Tá bom? Um beijo no coração de vocês.